E aí, pessoal? Eu sou o Levi de Souza. Esse aqui é o meu canal Vida Teológica e ele pode ser um pouquinho seu também. E eu peço que você se inscreva nesse canal e, se já for inscrito, que você deixe sua curtida. Como eu falo, não custa nada para você, mas abençoa muito a mim. Então, continuando os nossos vídeos e tendo dado uma leve pausa, e eu precisei dessa pausa de alguns dias para eu amadurecer melhor as ideias, para eu organizar melhor minha rotina e para eu ter um descanso também. Mas eu tenho um sentimento de continuar fazendo esses vídeos e eles não são tão custosos para mim de forma que seja um fardo para mim estar fazendo esses vídeos e eu preciso fazer esses vídeos. Eu gosto muito de fazer esses vídeos e eu aprendo fazendo esses vídeos. Eu me forço a aprender fazendo esses vídeos aqui. E eu sei que esses vídeos têm abençoado algumas pessoas que estão fazendo o bacharel de teologia da Uniaselv, meus colegas. Creio que outras pessoas também fora da minha turma de teologia também estejam assistindo os vídeos e creio que tem sido bênção para a vida de vocês, assim como tem sido para a minha. Mas hoje, como está aí na tela, nós vamos ver um panorama da teologia contemporânea. Como vocês já viram, nós passamos por todos os grandes períodos do cristianismo nos últimos vídeos. Nós falamos do helenismo, mais uma vez, não faz parte da história do cristianismo, não é uma fase do cristianismo, mas influenciou grandemente a patrística e influenciou grandemente também o mundo do Novo Testamento, o mundo do tempo de Jesus, dos apóstolos, do apóstolo Paulo. E nós vimos sobre a escolástica, a teologia na Idade Média, nós vimos sobre a reforma e agora nós veremos sobre a teologia contemporânea. E dentro desse assunto, a gente precisa deixar claro que a teologia não é um estudo parado da relação, um estudo estático da relação do ser humano com o sagrado. A teologia é uma ação dinâmica que estuda avidamente, que estuda com esmero, com esforço o texto bíblico, com clareza e com verdade. Dialoga com o pensamento dos teólogos passados e conhece a realidade o tanto quanto for possível em todas as suas esferas, como a esfera espiritual, emocional, cultural, mas também no sentido familiar e político. A teologia busca conhecer essas realidades para poder aplicar o conhecimento teológico, que é essa perspectiva de fé que a teologia tem, de aplicar esse conhecimento que nós recebemos através dessa perspectiva ou desse paradigma de fé. Nós aplicamos esse conhecimento na realidade que nós estudamos para poder aplicar a verdade ou aplicar as verdades do cristianismo, as verdades do conselho de Deus, as verdades da palavra de Deus. Ou seja, o teólogo precisa conhecer as verdades de Deus, mas também está atualizado, lendo e estudando o conhecimento produzido atualmente na academia, sendo fundamental que ele contribua de todas as formas possíveis, através da divulgação científica da teologia. Um exemplo disso é esse vídeo que você está assistindo agora, ou da produção acadêmica da teologia, por meio de artigos, dissertações, teses, livros, etc. A atividade teológica, como eu já disse, é dinâmica, preparando um constante aprimoramento, precisando de um constante aprimoramento do estudante para que ele cresça no sentido pessoal e no sentido profissional, teologicamente. E assim, crescendo na sua carreira e como ser humano, como pessoa, o estudo e a qualificação constante
se torna o caminho para esse aprofundamento, para esse amadurecimento no conhecimento teológico e o crescimento intelectual desse estudioso. Nós também conheceremos um pouco mais sobre os grandes pensadores da história da teologia contemporânea, que são claros exemplos de estudiosos incansáveis da Bíblia, da teologia e da relação do conhecimento teológico acadêmico com a vida cotidiana e a ação de cuidado para com a Igreja e a sociedade. Esses teólogos da era contemporânea tornaram as discussões teológicas mais robustas e profundas através dos conhecimentos interdisciplinares, dialogando com outras áreas do conhecimento, mas principalmente com a filosofia. É um consenso que o início do pensamento contemporâneo da teologia se deu no século XIX, através de uma variedade de métodos interpretativos através da hermenêutica, pela hermenêutica, que trouxe outras disciplinas, como a filosofia, para que a teologia fosse estudada de forma mais profunda em sua essência e abrangente em suas formas de analisar e entender a realidade. Mas para entender essa divisão do pensamento teológico contemporâneo, é preciso entender as contribuições que tornaram possível o desenvolvimento contemporâneo do pensamento teológico. A teologia buscou cada vez mais se aproximar das chamadas ciências humanas, como a filosofia, por mais que a filosofia realize outras reflexões que vão além da divisão comum das ciências humanas. A hermenêutica se tornou mais relevante por ser uma ciência que se dedica aos métodos interpretativos, o que traz mais interdisciplinaridade para o estudo da teologia, que foi o motivo dela se tornar uma área tão relevante e útil. Como dito, a teologia contemporânea buscou estabelecer uma relação de diálogo maior com as outras áreas do conhecimento científico, com o objetivo de fazer uma interpretação mais profunda e verdadeira das verdades e das narrativas bíblicas, seja através de uma interpretação metafórica ou de uma interpretação mais literal da Bíblia. Os teólogos contemporâneos buscam, em grande parte, em grandes partes da filosofia, o conhecimento como forma, como um meio de definir suas ideias em relação à palavra de Deus. E como primeiro exemplo de um desses teólogos, nós temos Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, nascido em 1768 e faleceu em 1834, foi um filósofo e um teólogo alemão que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da teologia liberal e da hermenêutica. Nascido em Breslau, na Silésia, atual Polônia, Schleiermacher cresceu em uma família de tradição pietista, uma vertente do luteranismo que enfatiza a importância das experiências espirituais pessoais. Seu pai era um pastor pietista. Schleiermacher estudou teologia e filosofia na Universidade de Halle e mais tarde na Universidade de Berlim, onde se tornou professor de filosofia da teologia. Foi durante esse período que ele desenvolveu sua abordagem hermenêutica, seu método interpretativo da teologia, que buscava compreender a interpretação dos textos como uma atividade que envolve a compreensão do autor, do contexto histórico e cultural e da linguagem. Em sua obra hermenêutica, Schleiermacher argumentou que a interpretação dos textos é um processo que envolve a compreensão do autor e do contexto histórico e cultural. Ele também defendeu a ideia de que a interpretação é um processo contínuo e que o significado dos textos pode mudar ao longo do tempo. Schleiermacher também foi o criador e um defensor da teologia liberal. Ele buscava reconciliar a fé cristã com a razão e a ciência. Ele argumentou também que a teologia deve ser baseada na experiência humana e na razão, e que a Bíblia deve ser interpretada de forma crítica e histórica. A influência de Schleiermacher pode ser vista em muitos campos, incluindo a teologia, a filosofia,
a hermenêutica e a literatura. Ele é considerado o principal fundador da teologia liberal e da hermenêutica moderna. E entre as suas principais obras estão as obras Hermenêutica, também Discursos sobre a Religião e, por último, A Fé Cristã. Como próximo exemplo de pensador, nós temos Paul Johannes Tillich, Teologia da Cultura e Existencialismo. Paul Johannes Tillich foi um teólogo e filósofo alemão-americano nascido em 20 de agosto de 1886 e falecido em 1965. Tillich cresceu em uma família de tradição luterana, assim como Schleiermacher, sendo seu pai, Johannes Tillich, também um pastor luterano, assim como no caso de Schleiermacher. Essa influência na vida de Tillich foi fundamental para o desenvolvimento de seu pensamento teológico. Tillich estudou teologia e filosofia nas universidades de Berlim, Tübingen e Halle, onde se formou em teologia e filosofia. Durante sua juventude, Tillich foi influenciado pelo idealismo alemão, em especial por Friedrich Schleiermacher, e também pelo existencialismo de Martin Heidegger. Além disso, ele foi influenciado pela teologia liberal e pela teologia neo-ortodoxa, que eram correntes teológicas dominantes em sua época. Em 1912, Tillich foi ordenado pastor luterano e começou a trabalhar como capelão no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Essa experiência foi traumática para ele e o levou a questionar a teologia tradicional. Ele começou a buscar uma abordagem mais existencial e filosófica da teologia. Após a guerra, Tillich se tornou professor de teologia na Universidade de Berlim e mais tarde na Universidade de Marburg. Em 1933, com a ascensão do nazismo, Tillich foi demitido de seu cargo de professor e emigrou para os Estados Unidos, onde se tornou professor de teologia na Union Theological Seminary, em Nova York. Nos Estados Unidos, Tillich desenvolveu sua teologia, que se caracterizou por uma abordagem existencial e filosófica. Ele buscou reconciliar a teologia com a filosofia e a cultura moderna. Sua teologia foi influenciada por uma variedade de fontes, incluindo a filosofia de Schelling, Heidegger e Friedrich Nietzsche, bem como a teologia de Martinho Lutero e Karl Barth. Tillich é conhecido por sua teoria da teologia da cultura, que defende que a teologia deve ser entendida como uma forma de reflexão sobre a cultura e a existência humana. Ele também é conhecido por sua noção de correlação, que defende que a teologia deve buscar correlacionar a fé cristã com a cultura e a existência humana. Entre suas principais obras estão a Teologia Sistemática, a Dinâmica da Fé e o Corajoso Ser. Tillich foi um teólogo e filósofo influente no século XX, e sua teologia continua a ser estudada e debatida até hoje. Ele é considerado um dos principais representantes da teologia liberal e da teologia da cultura. E o próximo teólogo, Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann foi um teólogo e exegeta alemão, nascido em 1884 na Alemanha e falecido em 1976. Bultmann cresceu em uma família de tradição luterana e estudou teologia e filosofia nas universidades de Marburg, Berlim e Göttingen. Em 1910, ele se formou em teologia e começou a trabalhar como um pastor luterano. Em 1916, Bultmann se tornou professor de teologia
na Universidade de Marburg, onde ele desenvolveu sua abordagem teológica que se caracterizou por uma forte ênfase na importância da fé e da experiência religiosa. Ele também foi influenciado pela filosofia existencial de Heidegger, que era seu colega em Marburg. Bultmann é mais conhecido por sua teoria da desmitologização, que defende que os mitos e as lendas da Bíblia devem ser interpretados de forma alegórica e simbólica, em vez de serem tomados literalmente. Ele também defendeu a ideia de que a fé cristã não depende da historicidade dos eventos narrados na Bíblia, mas sim da experiência religiosa e da fé pessoal. Em sua obra chamada de Jesus, publicada em 1926, Bultmann defendeu a ideia de que o Jesus histórico é incognoscível e que a fé cristã não depende do conhecimento histórico de Jesus. Em vez disso, a fé cristã se baseia na experiência religiosa e na mensagem do Evangelho. Bultmann também foi um crítico da teologia liberal, que ele considerava ser demasiado racionalista e historicista. Em vez disso, ele defendeu uma abordagem mais existencial e filosófica da teologia, que enfatizasse a importância da fé e da experiência religiosa. Após a Segunda Guerra Mundial, Bultmann continuou a ensinar e a escrever, produzindo várias obras importantes, incluindo a Teologia do Novo Testamento e A Fé e a Compreensão. Ele também foi um dos principais representantes da teologia dialética, que se caracterizou por uma forte ênfase na importância da fé e da experiência religiosa. Bultmann faleceu em 30 de julho de 1976, em Marburg, na Alemanha, deixando um legado como um dos principais teólogos do século XX. Sua obra continua a ser estudada e debatida por teólogos e estudiosos de todo o mundo. Próximo teólogo e o grande representante da teologia neo-ortodoxa, e para mim, o maior teólogo do século XX e também um dos maiores teólogos da história, nós temos Karl Barth, a autoridade da Bíblia e a teologia dialética. Karl Barth foi um teólogo suíço considerado um dos principais representantes da teologia dialética ou neo-ortodoxia do século XX. Nasceu em 10 de maio de 1886, em Basel, Suíça, e faleceu em 10 de dezembro de 1968. Em sua infância, Barth cresceu em uma família de tradição luterana. Seu pai era um pastor luterano e um teólogo. Karl, Karl, Karl Barth estudou teologia e filosofia nas universidades de Berlim, Tübingen e Marburg. Em 1908, ele se formou em teologia e começou a trabalhar como pastor luterano. Barth foi influenciado por vários pensadores, incluindo Friedrich Schleiermacher, Kierkegaard e Martinho Lutero. No entanto, ele se afastou da teologia liberal de Schleiermacher e desenvolveu uma abordagem teológica mais conservadora e dialética. Falando da teologia dialética, a teologia dialética de Barth se caracteriza por uma forte ênfase na autoridade da Bíblia e na importância da fé como resposta à revelação de Deus. Ele rejeitou a ideia de que a razão humana possa ser o critério último para analisar os escritos bíblicos e defendeu a ideia de que a palavra de Deus é a única fonte de conhecimento sobre Deus. Durante a década dos anos 30, Barth se opôs firmemente ao nazismo e à tentativa dos nazistas de cooptar a Igreja Luterana. Ele foi um dos principais signatários da Declaração de Barmen, que rejeitava a ideologia nazista e defendia a autoridade da Bíblia. Karl Barth é considerado um dos principais representantes da teologia dialética ou neo-ortodoxia do século XX.
Sua teologia se caracteriza por uma forte ênfase na autoridade da Bíblia e da fé como resposta à revelação de Deus. Ele também é conhecido por sua oposição ao nazismo e a tentativa dos nazistas de cooptar a Igreja Luterana. A teologia de Barth teve um impacto significativo no século XX e continua a ser estudada e debatida por teólogos e estudiosos de todo o mundo. Ele é considerado o principal teólogo ou um dos principais teólogos do século XX e sua obra continua a ser uma fonte de inspiração para muitos. Entre suas principais obras estão a Carta aos Romanos, a Doutrina da Palavra de Deus, a Teologia da Igreja e a Declaração de Barmen. E a maior de suas obras é a Igreja Dogmática, sendo uma das maiores teologias sistemáticas de todos os tempos e que inclusive sequer pôde ser terminada, já que Calbart faleceu antes de concluí-la. Em resumo, Calbart foi um teólogo suíço que desenvolveu uma abordagem teológica dialética, que se caracteriza por uma forte ênfase na autoridade da Bíblia e na importância da fé. Ele se opôs firmemente ao nazismo e à tentativa dos nazistas de controlar a Igreja Luterana. Sua teologia continua a ser estudada e debatida por teólogos e estudiosos de todo o mundo. Passando agora dos pensadores do período da teologia contemporânea, nós temos agora as vertentes teológicas da teologia contemporânea. E a primeira delas é a vertente teológica da teologia liberal, com suas ênfases na razão, na ciência e na liberdade humana. As interpretações contemporâneas da teologia têm por motivação tornar contemporâneo o significado da Bíblia, para que a palavra permaneça relevante e atual, revelando o Evangelho como sempre presente nas nossas vidas. O diálogo entre a teologia e a filosofia se tornou mais uma vez muito forte e presente, como no período da escolástica, quando os teólogos tinham uma relação profunda e dialogal com a filosofia. A teologia liberal é uma corrente teológica que surgiu no século XVIII e se desenvolveu durante o século XIX e XX, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Ela é caracterizada por uma abordagem racional e crítica da fé cristã, enfatizando a importância da razão, da ciência e da liberdade individual. A teologia liberal nasceu no contexto do Iluminismo e da Revolução Francesa, quando a razão e a ciência começaram a questionar a autoridade da Igreja e da tradição. O teólogo alemão que nós já vimos, Friedrich Schleiermacher, é considerado um dos principais fundadores da teologia liberal. Ele defendeu a ideia de que a fé cristã deve ser baseada na experiência individual e na razão, em vez de na autoridade da Igreja e da tradição. Durante o século XIX, a teologia liberal se desenvolveu em diferentes direções, influenciada por movimentos como o racionalismo, o idealismo e o positivismo. Teólogos como Adolf von Harnack contribuíram para o desenvolvimento da teologia liberal, enfatizando a importância da história, da crítica bíblica e da ética. A teologia liberal se caracteriza por uma abordagem crítica e racional da fé cristã. Ela defende a ideia de que a fé deve ser baseada na razão, na ciência e na experiência individual, em vez de na autoridade da Igreja ou da tradição. Alguns dos seus principais aspectos de pensamento incluem, primeiro, o racionalismo. A teologia liberal defende a ideia de que a razão é a principal fonte de conhecimento e compreensão da fé. Segundo, a crítica bíblica. A teologia liberal defende a ideia de que a Bíblia deve ser estudada de forma crítica e histórica, em vez de ser considerada como uma fonte de autoridade infalível. Terceiro, a ética. A teologia liberal defende a ideia de que a ética é uma parte fundamental da fé cristã.
e que a moralidade deve ser baseada na razão e na experiência individual. Quarto, liberdade individual. A teologia liberal defende a ideia de que a liberdade individual é fundamental para a fé cristã e que os indivíduos devem ser livres para interpretar a fé de acordo com sua própria consciência. A teologia liberal teve uma grande influência no desenvolvimento da teologia moderna e contemporânea. Ela influenciou movimentos como o liberalismo teológico, o modernismo e o existencialismo, e continua a ser uma fonte de inspiração para muitos teólogos e pensadores contemporâneos. No entanto, a teologia liberal também foi criticada por sua abordagem crítica e racional da fé e a importância da autoridade da Igreja e da tradição. Alguns críticos argumentam que a teologia liberal é extremamente individualista e racionalista e que ela não dá suficiente atenção à importância da comunidade e da tradição na fé cristã. Falando agora sobre o fundamentalismo. O fundamentalismo é um movimento teológico e político que surgiu no início do século XX, principalmente nos Estados Unidos. Ele se caracteriza por uma abordagem literal e infalível da Bíblia, rejeitando a crítica bíblica e a teologia liberal. O fundamentalismo nasceu como uma reação contra a teologia liberal e a crítica bíblica, que estavam ganhando popularidade nos Estados Unidos no final do século XIX e no início do século XX. Os fundamentalistas acreditavam que a teologia liberal estava minando a autoridade da Bíblia e a mensagem do Evangelho. Em 1909, um grupo de teólogos e pastores conservadores publicou uma série de panfletos intitulados Os Fundamentos, que defendiam a autoridade infalível da Bíblia e rejeitavam a crítica bíblica e a teologia liberal. Esses panfletos são considerados o marco inicial do fundamentalismo. Durante as décadas de 1920 e 1930, o fundamentalismo se desenvolveu e se espalhou pelos Estados Unidos. Os fundamentalistas estabeleceram suas próprias igrejas, escolas e instituições teológicas e começaram a se organizar em torno de uma série de princípios teológicos básicos. O fundamentalismo se caracteriza por uma série de princípios teológicos básicos, incluindo a autoridade infalível da Bíblia. Os fundamentalistas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e infalível. 2. A interpretação literal da Bíblia. Os fundamentalistas acreditam que a Bíblia deve ser interpretada de forma literal, sem considerar o seu contexto histórico ou cultural, ou o gênero literário do texto. A rejeição da crítica bíblica. Os fundamentalistas rejeitam a crítica bíblica, que eles consideram ser uma ameaça à autoridade da Bíblia. A ênfase na conversão pessoal. A ênfase excessiva na conversão pessoal pelos fundamentalistas tem sido criticada por ser uma abordagem inadequada para entender a fé cristã. Quarto, a relação com a política. O fundamentalismo tem sido criticado por sua relação com a política, especialmente nos Estados Unidos, onde os fundamentalistas têm sido acusados de usar a religião para justificar políticas conservadoras. Em resumo, é um movimento teológico e político que surgiu no início do século XX, caracterizado por uma abordagem literal e infalível da Bíblia, rejeitando a crítica bíblica e a teologia liberal. No entanto, o fundamentalismo tem sido criticado por uma série de problemas, incluindo a falta de flexibilidade, o sectarismo e a rejeição da crítica bíblica, a ênfase excessiva na conversão pessoal e a relação com a política. A neo-ortodoxia.
o retorno à ortodoxia bíblica. A neo-ortodoxia é um movimento teológico que surgiu no início do século XX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também. Ela se caracteriza por uma reação contra a teologia liberal e uma busca por uma teologia mais ortodoxa e bíblica. A neo-ortodoxia nasceu como uma reação contra a teologia liberal, que estava dominando a teologia protestante no final do século XIX e início do século XX. A teologia liberal enfatiza a razão, a ciência e a liberdade individual, mas muitos teólogos sentiam que ela estava perdendo a essência da fé cristã. A neo-ortodoxia se desenvolveu principalmente na Europa, especialmente na Suíça e na Alemanha e nos Estados Unidos. Alguns dos principais representantes da neo-ortodoxia incluem Karl Barth, um teólogo suíço que é considerado o principal representante da neo-ortodoxia, Emil Brunner, um teólogo suíço que foi influenciado por Barth e desenvolveu sua própria teologia, e Reinhold Niebuhr, um teólogo americano que foi influenciado pela neo-ortodoxia e desenvolveu sua própria teologia. A neo-ortodoxia se caracteriza por uma série de princípios teológicos básicos, incluindo a autoridade da Bíblia. A neo-ortodoxia enfatiza a autoridade da Bíblia como a palavra de Deus. Segundo, a importância da revelação. A neo-ortodoxia enfatiza a importância da revelação de Deus em Jesus Cristo. A natureza pecaminosa do ser humano. A neo-ortodoxia enfatiza a natureza pecaminosa do ser humano e a necessidade de salvação. E, por fim, a importância da fé. A neo-ortodoxia enfatiza a importância da fé como a resposta humana à revelação de Deus. A neo-ortodoxia tem sido criticada por uma série de problemas, incluindo a falta de clareza. A neo-ortodoxia tem sido criticada por ser muito complexa e difícil de entender. Ela tem sido criticada por sua ênfase excessiva na autoridade da Bíblia, já que ela tem sido também criticada por enfatizar excessivamente a autoridade e não considerar outras fontes de autoridade não tão autoritativas quanto a Bíblia, mas que juntas fazem uma sonância com a Bíblia, ou que interpretam a Bíblia numa tradição. A falta de compromisso social. A neo-ortodoxia tem sido criticada por não ter um compromisso social claro e definitivo. A rejeição da teologia liberal. A neo-ortodoxia tem sido criticada por rejeitar a teologia liberal e não considerar suas contribuições para a teologia. Em resumo, a neo-ortodoxia é um movimento teológico que surgiu no início do século XX como uma reação contra a teologia liberal. Ela se caracteriza por uma ênfase na autoridade da Bíblia, na importância da revelação e da natureza pecaminosa do ser humano. No entanto, a neo-ortodoxia tem sido criticada por uma série de problemas, incluindo a falta de clareza, a ênfase excessiva na autoridade da Bíblia e a falta de compromisso social. A teologia da libertação. A voz dos oprimidos. A teologia da libertação é um movimento múltiplo dentro de si mesmo, ou seja, existem diversas interpretações teológicas que buscam entender a palavra e aplicá-la às mais diferentes realidades das comunidades em que estão, especialmente da realidade latino-americana. Esse movimento teológico é uma vertente do catolicismo. A teologia da libertação surgiu da Igreja Católica na década de 1960, onde, através de uma análise crítica da esfera social, buscou apoiar a população pobre e oprimida. No entanto, ao fazer isso, seus adeptos foram de encontro contra o Estado, os interesses econômicos e a própria hierarquia de poder da instituição católica.
Essa corrente teológica nasceu em meio às difíceis realidades sociais e políticas e tem o objetivo de reduzir o abismo entre as realidades mais favorecidas e as menos favorecidas. A adoção de sistemas neossocialistas e a aceitação de suas ideias em nações como Cuba ajudou a popularizar o movimento da teologia da libertação, visto que o movimento não é bem recebido nas esferas mais conservadoras da Igreja Católica. Algumas vertentes teológicas tiveram um crescimento no mesmo período da teologia da libertação. As teologias que se relacionavam com os movimentos indígenas e negros, e essas teologias são consideradas partes da teologia da libertação. Essa variedade de vertentes se deve ao esforço dos leigos, pessoas que não fazem parte do clero, que é o povo que não exerce o ministério sacerdotal, mas, por essa variedade de leigos na teologia, uma variedade maior de realidades também foram interpretadas teologicamente. Essa, essa corrente teológica nasceu em meio às difíceis realidades sociais e políticas e tem o objetivo de reduzir o abismo entre as realidades mais favorecidas e as menos favorecidas. A adoção de sistemas neossocialistas e a aceitação de suas ideias em nações como Cuba ajudou a popularizar o movimento da teologia da libertação, visto que o movimento não é bem recebido nas esferas mais conservadoras da Igreja Católica. Algumas vertentes teológicas tiveram um crescimento no mesmo período da teologia da libertação. As teologias que se relacionavam com os movimentos indígenas e negros. Essas teologias também são consideradas parte da teologia da libertação. Essa variedade de vertentes se deve aos esforços dos leigos, pessoas que não fazem parte do clero, que é o povo que não exerce o ministério sacerdotal, mas por essa variedade de leigos na teologia, uma variedade maior de realidades também foram interpretadas teologicamente. A ação de envolver a interpretação teológica com o envolvimento político com o objetivo de alcançar maior igualdade de direitos é a característica que garante a dinâmica da linha da teologia da libertação. As novas visões geradas pela teologia da libertação causaram grande discussão dentro da liderança de sede no Vaticano ou de linhas tradicional, que rejeitaram suas ideias por conta do seu ecumenismo e sincretismo religioso, e os difusores dessa linha teológica foram censurados ou excomungados da Igreja Católica, como aconteceu com o teólogo brasileiro Leonardo Boff. Genésio Darcy Boff foi o pseudônimo sob o pseudônimo de Leonardo Boff, é a figura mais conhecida da teologia da libertação no Brasil e uma das mais conhecidas na América Latina, o que ocorreu em grande parte por conta das sanções punitivas que a Igreja Católica lhe deu. Considerações finais. A teologia está em constante evolução. No período contemporâneo da teologia, é possível observar o vasto universo teológico se expandindo, a possibilidade de uma interpretação teológica mais próxima da realidade das pessoas, tanto com as diferentes vertentes protestantes e pelo catolicismo romano. Ambos objetivaram se aproximar da realidade de seus fiéis ao redor do mundo. Esse processo não foi bem recebido pelas vertentes mais conservadoras, mas, com seu êxito em aproximar os fiéis, acabou fortalecendo e se consolidando. E essa característica ocorre porque quando a teologia faz mais sentido para a vida da comunidade ou para a vida da sociedade, ela se torna mais relevante e ela se torna mais acessível. Então, não adianta de muita coisa
ter a mais bela teologia, a mais bela formulação da fé cristã sobre os mais variados temas, com a mais profunda argumentação e fundamentação teológica, com base em outros conhecimentos, mas escrever de uma forma tão complexa, ou escrever de uma forma tão datada, tão sem relevância à vida das pessoas, com uma linguagem difícil, com palavras difíceis, com linguagens difíceis, com muitos termos técnicos para serem entendidos. Não adianta fazer teologia dessa forma e esperar que a teologia tenha uma relevância no meio da cultura e no meio da nossa sociedade. A teologia precisa ser traduzida para a cultura. A teologia não precisa mudar os seus dogmas. A teologia cristã não precisa relativizar os dogmas da fé. Não precisa relativizar a fé. Ela pode afirmar os seus dogmas de fé. Ela pode afirmar suas crenças. Ela pode ser firme e ortodoxa em suas crenças e em suas proposições. Mas a teologia deve buscar ter a linguagem mais simples possível e ter a sua relevância na vida das pessoas. Que não seja algo que as pessoas vão assistir, que não seja algo que as pessoas vão ler e não vão entender nada e depois vão se perguntar, tá, mas o que isso serve para a minha vida? Que nós possamos fazer teologia contextualizada. E como eu disse, sem mudar o conteúdo da teologia, apenas alterando a forma de revelar a teologia, não mudando o conteúdo, mudando a forma, de um jeito tal que essa forma possa ser relevante às pessoas e que as pessoas possam entender a teologia e que as pessoas possam entender mais sobre a palavra de Deus e terem suas vidas impactadas pela mudança na forma do pensamento e da prática baseada na fé cristã. Esse foi mais um vídeo do canal Vida Teológica. Esse vídeo foi referente à teologia contemporânea, um vasto período da teologia. Muito mais poderia ser dito e muito mais será dito. Nós ainda teremos mais 2 vídeos, mais 3 vídeos depois desse vídeo que vocês estão assistindo agora. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu agradeço a você. Eu peço perdão pelos erros que aconteceram durante a gravação do vídeo. Eu estava ocupado durante a gravação desse vídeo e eu acabei tendo que interromper algumas vezes e me perdendo na continuidade do roteiro desse vídeo. Mas eu creio que o sentido dele não vai ser prejudicado por causa disso. A atenção de vocês, inclusive, vai ser chamada quando vocês pensarem: peraí, ele já não leu isso antes, ele já não falou isso antes. Então, eu agradeço mais uma vez por estarem aqui até agora e até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Deus.